Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Essa é a nossa 25ª aula do semestre. Na aula passada, a gente começou a falar sobre prescrição e decadência. A gente trouxe alguns aspectos históricos, a gente estabeleceu algumas diferenças básicas e importantíssimas para a prescrição e decadência, e a gente começou a avançar pela análise do código. Tá? A gente viu do artigo 189 ao artigo 196. Tá? Hoje a gente segue a partir do artigo 197. Tá? Então vejam que interessante. Quando a gente fala de prescrição, a prescrição ela tem alguns fenômenos que podem abalar a fluência contínua do prazo. Tá? Esses fenômenos são a interrupção, a suspensão e o impedimento. Tá? Não está necessariamente nessa ordem, né, o tratamento desses três temas no Código Civil. A gente vai depois analisar segundo a sequência do Código. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que os prazos prescricionais, normalmente eles começam no primeiro dia, no dia que nasce a pretensão, e eles vão até o último dia, quando se considera prescrita a pretensão. Tá? E vão de forma contínua. Tá? Mas, eventualmente, estes prazos podem ser abalados. Abalados como, professor? Olha só, vamos falar aqui de interrupção de prescrição. Interrupção. Tá? Gente, a interrupção da prescrição, ela acontece assim, ó. Vamos supor que o prazo aqui fosse de 5 anos. Aí o prazo foi, 0, 3. Com 3 anos, aconteceu uma causa de interrupção. E a gente vai estudar que causas são essas. Eu só quero que vocês entendam o que é a interrupção primeiro. Com 3 anos aconteceu uma causa de interrupção. Qual é a consequência? A consequência é que o prazo que já fluiu, ele é desconsiderado, ele é apagado e o prazo prescricional volta a correr do zero. Tá certo? A interrupção veio aqui e o prazo voltou a correr do zero. Tá? Então, mas já tinham passado 3 anos, não interessa. O prazo volta a correr do zero. E na suspensão? Então, deixa eu até desenhar como é que estava aqui antes. Ó, tinha corrido de 0 a 3, mas quando veio a interrupção, a hipótese interruptiva, zerou os 3 anos e começou a correr do zero. E na suspensão? Na suspensão é assim, ó. O prazo vinha correndo. Vamos colocar o mesmo exemplo de 5 anos. Aí veio a hipótese de suspensão. O que é que acontece? Prazo aqui 3 anos. Ó, tinha corrido, eram 5 anos de prescrição. Correu de 0 a 3. Aí veio a hipótese de suspensão. E ficou suspenso por um tempo. Quando acabou a hipótese de suspensão, ele voltou a correr pelo tempo que faltava, 2 anos. Entendem? E a interrupção ela zera. Então, quando voltar a correr, volta a correr do zero, pelo prazo integral. Tá? Então, olha só. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que começou do zero, passaram-se 3 anos, aconteceu a hipótese de interrupção. O que é que acontece com o prazo? É zerado. Tá? Então ele volta a correr do zero, volta a correr pelo prazo total de 5 anos. E na suspensão?
Tinham corrido já 3 anos, aí veio a hipótese de suspensão. O que é que acontece com o prazo? É apenas suspenso, paralisado. Quando voltar a correr, volta a correr pelo tempo que faltava. Tá? E o impedimento? Gente, o impedimento, ele é o mesmo fenômeno da suspensão, só que a suspensão ela acontece depois que o prazo começou a correr. No impedimento, o prazo não consegue, a hipótese de impedimento evita que o prazo comece a correr. Então ele não corre. Aí enquanto estiver sendo impedido, ele não corre. Depois ele volta a correr. Quando passar a hipótese de impedimento, ele volta a correr pelo prazo que deveria. Então na interrupção, o prazo, ele correu, aconteceu a interrupção, zerou. Tá? Começa a correr de novo do zero. Suspensão, o prazo correu, aconteceu a suspensão, congelou. Acabou a hipótese de suspensão, volta a correr pelo tempo que faltava. E o impedimento? O impedimento é a mesma hipótese de suspensão, só que o prazo sequer consegue começar a se iniciar. As causas de suspensão elas acontecem no início e o prazo não consegue começar a correr. Isso é impedimento. Tá? Mas na essência, o fenômeno do impedimento e da suspensão, ele é o mesmo. Tá? Só que o impedimento não deixa o prazo começar a correr e na suspensão o prazo já estava correndo quando a hipótese de suspensão ela afetou a fluência do prazo. Tá? Mas, gente, a regra é que o prazo corra normalmente. A ideia é que o prazo corra normalmente. Ele só não vai correr normalmente se uma dessas hipóteses se fizer sentir. Tá? E a lei diz quais são as hipóteses de suspensão, de impedimento, de interrupção? Sim, a lei diz. Artigo 197. Ele fala das causas que impedem ou suspendem. Tá? Artigo 197. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Gente, olha só. Algumas observações. Artigo 197 trata de impedimento ou de suspensão. Tanto faz, trata dos dois. Como assim? Vou dar um exemplo. Não corre prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Tá? Então vamos para o primeiro exemplo. João Barbeirão, dirigindo seu carro, não presta atenção e bate na traseira de outro carro, que estava parado. Quando desce do outro carro a condutora, ele olha para aquela condutora e fala: nossa, esta é a mulher da minha vida, vou casar com ela. Solícito, pergunta se ela está bem, etc e tal, começa com aquele cerca Lourenço. 6 meses depois eles estão casados. Tá? E acabou que nessa confusão ela consertou o carro, guardou a nota fiscal, mas nem se animou de mover uma ação de cobrança, né, uma ação indenizatória. O prazo de indenização aí é 3 anos, que é o prazo de reparação civil. Então olha só o que é que aconteceu. Batida. 6 meses depois, casamento. Tá certo? O prazo total dessa prescrição, reparação civil, parágrafo 3º, artigo 206, 3 anos. Batida, casamento. Então veio a batida, 6 meses depois eles estavam casando. Tá certo? O que é que aconteceu? Não corre prescrição durante o casamento. Aqui eles ficaram casados. Aqui, divórcio. Quanto tempo falta para prescrever? Hein? O que é que vocês acham? Gente, faltam 2 anos e 6 meses. Eles ficaram casados por 10 anos. Pode, Rogério? Pode. Enquanto eles estavam casados, não corria prazo prescricional. Eles casaram, só tinha corrido 6 meses de prazo, o prazo total é 3 anos. Então, ó, 6 meses aqui, mais 2 anos e 6 meses aqui. Aqui que vai acontecer a prescrição. Não corre prescrição durante
a constância da sociedade conjugal. Aí eu pergunto para vocês, este casamento aqui, foi uma hipótese de impedimento ou de suspensão? Fácil. Foi hipótese de suspensão. Por que suspensão, Rogério? Porque o prazo já estava correndo. Toda vez que o fenômeno acontece, tá? O fenômeno de paralisação, ele acontece com o prazo já em curso, o nome disso é suspensão. Professor, eu não estou acreditando que isso pode ser impedimento também. Pode. Quer ver o exemplo? Veio aqui o casamento. Ó, casamento. Vamos inverter aqui a ordem dos negócios. Casamento. Aí eles casaram para dizer que cada um tem seu carro, para não falar que é comunhão, né, de bens. Eles casaram em separação. Só dar um exemplo, tá? Separação de bens. Então cada um tem seu próprio patrimônio. Tá? Aqui veio a batida. Aqui veio o divórcio. O marido bateu no carro da esposa, manobrando na garagem. A esposa consertou e guardou a nota fiscal. Tá? Casamento, batida e divórcio. Prazo de ação indenizatória para reparação civil, 3 anos. Tá? Quando é que vai prescrever? Gente, o prazo sequer, porque ó, como a batida já foi durante o casamento, o prazo sequer começou a correr. Ó, tá impedido de começar a correr. Então ele vai começar a correr do divórcio. Quanto tempo tem para entrar com a ação? 3 anos. Então o casamento aqui foi hipótese de suspensão ou de impedimento? Fácil. Se o prazo sequer começou a correr, a hipótese é de impedimento. Então vejam que quando a lei fala no inciso 1º, não corre prescrição entre cônjuges, tem gente que fala assim, isso aqui só pode ser suspensão, tem gente que fala, isso aqui só pode ser impedimento. Não, gente, isso pode ser as duas coisas. Quem vai definir se é suspensão ou se é impedimento é se o fenômeno casamento, ele aconteceu já quando o prazo tinha começado a correr, e aí vai ser suspensão, ou se ele aconteceu quando o prazo sequer tinha começado a correr, e aí ele vai estar impedindo que esse prazo comece a correr. Tá? Então vai ser impedimento. Tá? Mesma coisa, não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. O poder familiar vai até os 18 anos. Tá? Professor, não, isso aqui só pode ser impedimento. Não, isso aí dá para ser também, suspensão. Querem ver? João devia 10 mil para Pedro, tá? Que era tio de Ricardo. João devia 10 mil reais para Pedro, que era tio de Ricardo. Tá? Então ele era tio de Ricardo. Então vamos lá. Só que o João é pai de Ricardo. Separado de Maria, que é irmã de Pedro. Tá certo? Maria está morta. Pedro morreu e o único parente vivo de Pedro é Ricardo. Maria está morta e o único parente vivo de Pedro seria Ricardo. Quando Pedro morre, depois de Maria, Ricardo herda tudo que Pedro tinha. E uma das coisas que o Pedro tinha era um crédito em relação a João. Olha só. Olha, entenderam a hipótese? Vamos lá de novo. Olha só. João, pai de Ricardo, ele era separado de Maria, que já tinha morrido, tá? Que era irmã de Pedro. Tá? Maria morreu, tudo bem. Pedro, quando morreu, passa tudo que tem para o único parente vivo, que é seu sobrinho Ricardo.
Entre as coisas que ele passa para o Ricardo, está um crédito em relação ao João de 10 mil reais. João deve 10 mil reais para Pedro. Se ele devia 10 mil reais para Pedro e Ricardo herdou tudo que era de Pedro, agora João deve 10 mil reais para Ricardo, para seu filho. Pode o pai dever para o filho? Pode. São duas pessoas naturais distintas, é possível haver dívida de pai para filho. Bom, aí vamos supor que enquanto Pedro, então vamos deixar a coisa mais limpa, João deve para Pedro. O prazo prescricional aqui era de 5 anos. Pedro morreu, faltando, aqui ó, vamos lá, 5 anos. Pedro morreu aqui, ó, quando já se tinham passado 3 anos. Tá? Então, ó, João devia para Pedro, Pedro morreu quando já se tinham passado 3 anos. Quantos anos faltam para prescrever? Faltam 2. Ah, faltam 2. Mas quem é o novo credor? O novo credor agora é Ricardo. Corre prescrição entre pai e filho durante o poder familiar? Não. Ricardo tem 15 anos. Tá? Gente, quanto tempo falta para prescrever isso? Bom, eu posso dizer o seguinte. Faltam 2 anos. Mas esses 2 anos só vão voltar a correr quando o Ricardo alcançar 18. Porque aí acaba o poder familiar. Entenderam isso? Então, olha só. Neste exemplo que eu dei, a hipótese aqui de não correr prescrição entre ascendentes e descendentes é uma hipótese de suspensão. Ficou suspenso o prazo prescricional. Agora, me dá um exemplo em que não correr prescrição entre pai e filho é impedimento. Dou. Alimentos. O filho tinha 4 anos de idade quando o pai se separou da mãe e fixou alimentos para o filho. E nunca pagou esses alimentos. Quando é que começa a prescrever essa dívida de alimentos? Essa dívida de alimentos começa a prescrever quando o filho alcançar 18 anos. Até lá nada prescreve. Por quê? Porque não corre prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Isso é impedimento. Tá? Então vejam, o mesmo inciso no primeiro exemplo, em que o Ricardo herda o crédito de Pedro. Esse primeiro exemplo é suspensão. O segundo exemplo, que o pai fixa alimento para os filhos e nunca pagou, tá? E começam a prescrever esses alimentos só depois que os filhos alcançam 18 anos, aqui é impedimento. O mesmo inciso servindo para impedimento ou suspensão. Depende de quando vai acontecer cada um dos fenômenos. Se acontecer com o prazo já em curso, é suspensão. Se acontecer antes de correr o prazo, antes de começar a correr o prazo, é impedimento, porque ele impede, ele não deixa o prazo começar a correr. Entre tutelados ou curatelados, seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela, não importa. Se a tutela ela foi estabelecida antes de começar a correr o prazo, e houver um nascimento de uma dívida, o prazo prescricional aí, como a tutela é anterior, ela não vai deixar o prazo prescricional sequer começar a correr, impedimento. Se já havia uma dívida prévia antes do início da tutela, entre as partes, este prazo aí, ele vai ser de suspensão e não mais de impedimento. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é, não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados, seus tutores e curadores durante a tutela e curatela. E não corre por razões óbvias, né, gente? Enquanto existia esse tipo de relacionamento entre as partes, se corresse prescrição entre elas, uma delas talvez fosse forçada a mover uma ação contra a outra durante esse período de relacionamento, o que poderia abalar a confiança existente entre as partes. Então a lei diz, não se preocupe, não precisa correr com a ação para entrar antes com medo de prescrição. Essa prescrição não vai correr nestas situações. Agora, gente, entendam. Quando eu digo que a prescrição não vai correr, o que eu quero dizer é que tem aluno que fala assim, então o filho não pode acionar o pai. Pode.
Pode. O que eu quero dizer é o seguinte, a lei quer deixar essa pessoa à vontade. Ela quer dizer o seguinte, não se exaspere, não se preocupe, você não tem uma prescrição no teu pescoço dizendo que você vai perder esse dinheiro. Se você quiser entrar com a ação, ok, entre com a ação. Não há problema nenhum. Mas se você quiser esperar para entrar com a ação, ok, espere também, porque não corre prescrição entre cônjuges. Então se você fala assim, não vou acionar a minha esposa, mas se um dia eu me separar dela, eu me divorciar dela, eu aciono. Né? Esse é um raciocínio. Então a lei quer deixar o cônjuge tranquilo. Fala assim, não precisa acionar agora. Se você quiser acionar depois, se eventualmente você se divorciar, ok, faça isso. Mas eu quero muito acionar hoje. Tô nem aí se eu vou divorciar ou não. Pode também. Entenderam? Então quando a lei fala não corre a prescrição, ela quer deixar mais confortável a situação do credor. Ela quer dizer, olha, não corra para entrar com a ação agora. Mas se você quiser entrar com a ação agora, pode. Se você quiser esperar acabar essa hipótese, acabar o prazo prescricional, alargado por esse período de suspensão ou de impedimento, pode também. Beleza? Bom, aí vem o artigo 198, que diz assim, também não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, que são os absolutamente incapazes, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Gente, isso me deixava muito encafifado na época da graduação. Eu olhava o 197 e falava assim, não corre prescrição. Aí falava aqui as hipóteses. Aí vinha o 198 e falava, também não corre prescrição. Eu falava assim, raios, porque ele não coloca tudo num dispositivo só. Gente, sabedoria do legislador. Se vocês prestarem atenção para as duas preposições que inauguram cada uma das hipóteses, vocês vão ver que a do 197 diz assim, não corre prescrição entre os cônjuges. O 198 vai dizer, não corre prescrição contra. Por quê? O 197 ele quer dizer assim, eu não quero saber quem é credor ou quem é devedor. Entre eles, não corre prescrição. O menor é devedor, o pai é credor. Não corre prescrição entre eles. O inverso. O menor é credor e o pai é devedor. Não corre prescrição entre eles. Não importa aqui saber quem é credor e quem é devedor. Entre eles, não corre prescrição. Agora, o 198 ele diz assim, também não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Aqui importa saber quem é credor e quem é devedor. Por quê? Porque a prescrição ela corre a favor do devedor e contra o credor. Quando ele fala assim, não corre prescrição contra, ele está dizendo não corre prescrição contra essa pessoa aqui quando ela for credora. Explica melhor isso, professor. Tudo bem, vamos lá. Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Então vamos lá. João, com 1 ano de vida, herdou uma casa locada. Tá? Então ela está alugada, essa casa. Tá? Olha só que interessante. Era uma cidadezinha pequena, a prefeitura era muito ineficiente na cobrança do IPTU, e acabou que agora o João ele está com 7 anos. O pai dele tomou o pé da situação agora. Ele tem pai, né? Ele herdou isso aqui, vamos supor, do avô. Ele tem um pai, o pai tomou o pé da situação e quando o pai foi investigar como é que estava essa casa, o pai descobriu duas coisas. Né? Nunca houve pagamento de IPTU. Tá certo? Nunca se pagou IPTU. E o pai também descobriu o seguinte, que o inquilino nunca pagou aluguel. Olha aqui a hipótese. João, com 1 ano de vida, herdou uma casa alocada.
Quando ele completou 7 anos, o pai foi atrás da história dessa casa. E descobriu que nunca se pagou o IPTU, mas a prefeitura também nunca reclamou. E também que o inquilino nunca pagou aluguel, mas também não negava que devia não. Bom, gente, vamos lá. O que é que o pai foi fazer? O pai procurou a prefeitura e falou assim, eu quero regularizar a situação da casa. Eu quero pagar os IPTUs que ainda não prescreveram. Quais são os IPTUs que prescreveram? São os IPTUs que são o prazo de prescrição do tributo é de 5 anos. Tá? Então, facilitando aqui um pouco a coisa, se o menino tem 7 anos, o pai chega aqui e fala assim, ó, eu vou calcular 5 anos para trás. Ó, vou calcular 5 anos para trás. Isto aqui ainda não prescreveu. Tá? Tem menos de 5 anos. Não prescreveu. Isso aqui não prescreveu. Porque ele completou 7 anos. Eu calculo 5 anos para trás. Isso aqui tudo tem menos de 5 anos. As dívidas tributárias mais antigas do que 5 anos, essas estão prescritas. Beleza. Ele faz essa ponderação na prefeitura, a prefeitura manda lá para a procuradoria fiscal lá dela e concorda. Fala assim, não, é isso mesmo. Então, o que não está prescrito são as dívidas com menos de IPTU com menos de 5 anos. Dá R$7.000 de IPTU. Ele foi lá e pagou. Tá certo? Mas se fosse cobrar todas as dívidas de IPTU, de quando a casa foi construída, daria R$20.000. Ah, exemplo, daria R$20.000. Mas ele fala assim, ó, eu não quero pagar dívida prescrita. Né? Bom, aí vem cá, vou perguntar para você. E esse artigo 198? Não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Pense aí e me respondam. Gente, meu aluno e minha aluna atentos, né? Eles perceberam o seguinte, não corre a prescrição contra o incapaz de que trata o artigo 3º. O que é que eu quero dizer aqui? Quando o menor for credor, contra ele correria a prescrição. Mas ela não vai correr. Ela não vai correr por quê? Porque não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Agora, quando o menor do meu exemplo, ele for devedor, a favor dele corre prescrição. Entenderam isso? Então vamos lá. O que é que eu quero dizer então? Vamos lá. Eu quero dizer o seguinte. Quando o menor ele for credor e for absolutamente incapaz, tá? Contra ele não corre prescrição. Tá? Então veja, a prescrição ela corre contra o credor. Mas quando este credor for absolutamente incapaz, contra ele não corre. Voltando para o meu exemplo. O menor era devedor de IPTU. Então, a favor dele, correu a prescrição. Agora, este mesmo menor é credor de aluguel, porque o inquilino nunca pagou. Gente, olha, ele herdou a casa quando ele tinha 1 ano, agora ele tem 7. Sabe qual é o prazo prescricional de verbas locatícias? 3 anos. Ah, então, ó, se ele tinha 1 e agora ele tem 7, já prescreveu. O que tem mais de 3 anos para trás aqui, prescreveu. Errado. Por quê? Porque quando eu tenho um menor absolutamente incapaz, a favor dele corre a prescrição. Mas contra ele não corre. O que é que eu quero dizer? Quando ele for devedor, ele pode invocar em seu benefício a prescrição. Mas como essa norma aqui quer proteger o absolutamente incapaz, o alcance dela é o seguinte: quando o absolutamente incapaz for devedor, a favor dele corre prescrição. Agora, quando o absolutamente incapaz for credor, contra ele não corre. Então, no meu exemplo, nada, desde que ele herdou a casa, nenhuma verba relativa a aluguel prescreveu. Por que não prescreveu, Rogério? Porque não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso.
tá? Se vocês não entenderam, por favor, me perguntem no nosso encontro ao vivo, tá? Bom, vamos lá. Também não corre prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios, e normalmente agentes diplomáticos, né? E não corre prescrição contra os que se acharem servido nas Forças Armadas em tempo de guerra. Poxa, claro, né, gente? Essas normas são normas protetivas. O cara está em serviço diplomático, ele está em outro país. Imagine a trabalheira que seria para ele, em outro país, ter que constituir alguém para cobrar as suas dívidas para que elas não prescrevam. Seria um transtorno a mais para ele. Tá? Então o que, é que a lei fala? Nós te protegemos. As dívidas em que você for devedor, elas prescreverão. Pode ir tranquilo. O prazo prescricional continua correndo. Então, a seu favor corre prescrição. Agora, contra você não corre. Então pode ir lá para o outro país, trabalhar, etc. Tal, em serviço diplomático. Tá? Quando você voltar, um serviço diplomático ou em serviço da União, às vezes adido, né? Às vezes alguma coisa assim, representante do estado de São Paulo em Nova York, exemplo. Tá? Então, quando você estiver em serviço público da União, estados e municípios fora do país, tá? Contra você, quando você for credor, não correrá a prescrição. Mas a seu favor, quando você for devedor, correrá a prescrição. E a mesma coisa para o sujeito em tempo de guerra. Ele está numa guerra. Ele não tem que ficar preocupado em nomear alguém para cobrar a dívida dele aqui no Brasil. Tá certo? Então, contra ele não corre prescrição. A favor dele corre prescrição. Por isso que eu friso muito esta preposição e esta. 197 ele diz: não corre prescrição entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes, entre tutelados e curatelados. Significa aqui dizer que para o 197 pouco importa saber quem é credor e quem é devedor, entre eles não corre prescrição. Mas o 198 diz que não corre prescrição contra. Quando ele usa essa preposição contra, ele quer dizer que não vai correr a prescrição contra essas pessoas. Ou seja, quando elas forem credoras, fiquem tranquilas, contra vocês não correrá a prescrição. Agora, quando vocês forem devedoras, fiquem mais tranquilas ainda, porque a favor de vocês correrá a prescrição. Tá certo? É esse o alcance do 198. 199. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo ação de evicção. Gente, pendendo condição suspensiva e não estando vencido o prazo, isso aqui é de uma obviedade. Né? Por quê? Olha só, vou lhe dar um carro se você passar no concurso para juiz que vai acontecer em 2021. Beleza. Já está correndo prescrição para o sujeito me cobrar o carro? Claro que não está correndo prescrição para ele me cobrar o carro. Por quê? Porque a condição ainda não aconteceu. Eu só posso dizer que a pretensão dele está sendo violada se ele já tiver passado no concurso e eu me negar a entregar o carro. Até lá ele tem que esperar ser adimplida espontaneamente esta obrigação. Bom, e a pretensão só vai nascer então quando a condição ela se implementar, que é passar no concurso. Então, é o que eu posso dizer. Quando então, ó, falo para o João, João, se você passar no concurso em 2021, vou te dar um carro. Quando é que o João pode exigir o carro? Quando ele passar no concurso. Ah, então ele só pode exigir o carro quando ele passar no concurso? Claro, foi isso que eu falei. Então, o prazo prescricional só começa a correr quando? Quando ele passar no concurso. Então, pendendo condição suspensiva, ainda não corre prazo prescricional, porque ainda não nasceu a pretensão. Não estando vencido o prazo. Me pague a dívida no dia 15 de dezembro. Tá, gente, me pague no dia 15 de dezembro. Eu não posso exigir em novembro a dívida ainda. Não nasceu ainda a pretensão. Se não nasceu a pretensão, não começou a correr a prescrição. Aqui o 199 ele trata de hipóteses. Eu acho que esse artigo seria até desnecessário, para falar a verdade. Depois que a gente colocou o artigo 189 no código, falou assim: violado o direito, nasce a pretensão, né, que será extinta pela prescrição. Já está dito que só começa a correr a prescrição quando nascer a pretensão. Então, esse artigo 199, a rigor seria até desnecessário. E pendendo a ação de evicção. O que é ação de evicção? Vou dar um exemplo aqui para ver se vocês entendem. Tá? João
herdou uma casa. Vende a casa para Pedro. Tá certo? Mas depois, então, ó, João herda uma casa, vende a casa para Pedro. Mas depois que ele vendeu a casa para Pedro, José anula o inventário por algum vício e é declarado o verdadeiro dono da casa. Então, ó, olha a confusão. João herda uma casa, vende a casa para Pedro. Depois que ele vende, José anula o inventário e é declarado o verdadeiro dono da casa. Quando ele é declarado verdadeiro dono da casa, ele move uma ação reivindicatória, contra Pedro e toma a casa de Pedro. Então ele move uma ação reivindicatória e toma a casa de Pedro. Beleza? Beleza. Que fenômeno aconteceu aqui? Aconteceu aqui a evicção. Ah, professor, eu estou no início do curso, eu quero anotar o que é evicção. Tudo bem, vamos lá. Na evicção, ocorre a perda, né, de um bem, né, por exemplo, no contrato de compra e venda, tá certo? Se a gente colocar aqui no Código Civil, evicção. Tá. Deixa eu pegar aqui. Aqui, evicção. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. O que é a evicção, gente? A evicção, ela acontece quando, num contrato oneroso, o adquirente perde, em virtude de ato estatal, o bem adquirido por causa anterior à própria tradição. Tá? Então, me explica isso. Aqui, ó. O conceito pode parecer até complicado, mas veja. Havia uma causa de nulidade do inventário. Por esta causa de nulidade do inventário, o inventário foi anulado. E o José foi declarado verdadeiro dono. Então, a causa para a tomada da casa é anterior à própria venda da casa. Tá? Porque já era nulo o inventário. Beleza. Por ser nulo o inventário, o José move uma ação reivindicatória para expulsar o Pedro da casa e tomar a casa. Beleza. Pedro perde a casa em virtude de um ato estatal, a sentença, tá? Por uma causa anterior à própria tradição, que era a nulidade do testamento, ou a nulidade do inventário, melhor dizendo. Tá? Então veja, toda vez que o adquirente, no contrato oneroso, ele perder o bem em virtude de uma causa anterior à própria tradição e perder esse bem por força de um ato estatal, o nome disso é evicção. E qual foi a ação que proporcionou a evicção? Foi essa ação reivindicatória. Essa é a ação de evicção. É a ação em que o verdadeiro proprietário vai expulsar o adquirente para ficar com o bem. Aí você vai falar assim, tá, Rogério, e depois que o adquirente ele é expulso, o que lhe resta fazer? Ah, ele vai cobrar o dinheiro dele de volta. É isso? Ele não comprou a casa do João? Se ele comprou a casa do João e depois foi expulso da casa, o mínimo que ele pode fazer é cobrar o dinheiro dele de volta. Ah, e qual é o prazo para ele cobrar? Quando é que começa a correr esse prazo prescricional para ele cobrar esse dinheiro? Gente, o prazo prescricional só pode começar a correr, isso é óbvio, depois que a ação para expulsão do Pedro acaba. Quando a ação de evicção ela chega ao fim. Né? Isso é o que está escrito no artigo. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui.
no artigo 199. Então, enquanto aquela ação para expulsar o Pedro, que é a ação reivindicatória, ela não chega ao fim, pendendo a ação reivindicatória, não começa a correr o prazo prescricional. Este prazo... Bom, mas depois que a ação chega ao fim e que o adquirente é de fato expulso do bem, aí começa a correr o prazo prescricional para ele reaver os valores que ele pagou para o vendedor. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa história de evicção, mas se não entenderam, não se desesperem. Essa é a matéria de contratos e nós ainda temos a aula ao vivo para que vocês possam perguntar sobre isso para mim. Tá? 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Tá? Gente, olha o que ele está dizendo. Pensa no atropelamento. Tá? Um atropelamento ele vai ter uma apuração criminal. Tá? Um atropelamento, vamos nem falar em morte, que tenha gerado uma lesão corporal. Tá? E a vítima do atropelamento quer acionar quem o atropelou. Mas aí ficou aquela discussão, pô, você não prestou atenção e me atropelou, o cara, não, foi você que pulou na pista de uma vez, etc. Tinha câmera, tinha tudo, e aí a polícia foi apurar o caso, né? E a vítima fez questão que a polícia apurasse, porque ela queria uma perícia, queria tudo, queria o resultado lá da perícia lá na pista, para ver as marcas de frenagem, etc. E no inquérito policial isso tudo foi avaliado, tá certo? Virou uma ação penal, etc. Chegou ao fim e o sujeito foi condenado. Tá? Mas até ele ser condenado, isso levou 5 anos. Tá certo, gente? Bom, a pessoa que foi atropelada não tinha pressa. Ela queria só certeza. Ela falou, não vou mover uma ação indenizatória sem saber se de fato o réu na ação penal foi o causador do acidente ou não. Quando veio a ação penal, a gente sabe que existe uma relação entre ação penal e ação civil, principalmente para a responsabilidade civil, que está aqui no artigo 935, que diz assim, ó, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, se o juízo criminal falar fulaninho atropelou e é culpado pelo atropelamento, acabou. Você não pode mais discutir isso no cível. Já isso transita e julgado para o cível também. Aí é só apurar qual é o valor. Então, a vítima, ela falou assim, eu vou esperar para ver o que é que o juízo criminal decide. Quando o juízo criminal falar que ele é culpado mesmo, é só aí que eu vou entrar com a ação penal. Ou com a ação civil, com a ação reparatória. Só que o prazo prescricional para responsabilidade civil é de 3 anos. Tá certo, gente? A ação penal durou 5. Aí você fala, poxa, mas a vítima podia esperar tranquilamente? Podia esperar tranquilamente. Por que ela podia esperar tranquilamente? Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. O que o Código Civil está dizendo é o seguinte, ó, se você não é obrigado a esperar o juízo criminal. Mas se você quiser esperar, porque lá a apuração vai ser feita de forma mais cuidadosa, beleza, espere, não tem problema. Você pode esperar que não vai haver prescrição. Artigo 200. Tá? Artigo 201 diz, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Nós vamos ver isso em conjunto com o dispositivo do artigo 204. Tá? Bom, minha gente, com isso nós vimos impedimento, suspensão. Vamos falar sobre interrupção. Das causas que interrompem a prescrição. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. O que é interrupção mesmo? Interrupção, gente, é aquela hipótese em que o prazo estava correndo, acontece a causa interruptiva e o prazo é zerado. Ele volta ao zero. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Gente, esse dispositivo é interessantíssimo. Eu vou falar sobre ele, eu só vou aqui abrir na tela também o Código de Processo Civil e vocês vão entender bem o que eu quero dizer.
Vamos lá então. Algumas observações. O que interrompe a prescrição é o despacho do juiz, tá certo? Ainda que incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Como vocês estão no início do curso, vocês têm que entender que existe uma diferença entre a citação em si e o despacho que ordena a citação. Como é que acontece isso? Quando você move a ação, o juiz faz uma análise preliminar para ver se aquela petição inicial tá correta, se precisa emendar alguma coisa, se precisa juntar alguma coisa. E aí, se ele achar que está tudo redondo, ele vai falar. Ele não está decidindo nada ainda, assim, viu, gente? Ele não está dizendo quem está certo e quem está errado. Mas ele só vai fazer uma análise preliminar ali. Ok, tá tudo beleza? Cite-se. Esse é o despacho citatório. Tá? É esse despacho que interrompe a prescrição. Aí depois o sujeito vai ser citado. Tudo bem, aí que vai o oficial de justiça lá na casa dele citar. Tá? Então, uma coisa é a citação, outra coisa é o despacho. E outra coisa é a propositura da ação. Tá? O que interrompe a prescrição não é a propositura. Se vocês olharem o artigo 202, então, o que interrompe a prescrição não é o fato de eu ter dado entrada na ação, nem é a citação em si. O que interrompe a prescrição é o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação. Se o interessado promover essa citação no prazo e na forma da lei processual. Professor, como assim? Vamos aqui para o Código de Processo Civil. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398. Então, a citação válida, ela faz isso tudo. Aí vem o parágrafo 1º e diz: a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Ah, agora está fazendo sentido. Querem ver uma coisa? Ia prescrever no dia 10/12. Tá? No dia 9/12, tá? Eu entro com a ação. Entrei aqui no dia 9. Então, distribuição, dia 9. No dia 13/12, o juiz dá o despacho citatório. No dia 3/2 do ano seguinte, a citação acontece mesmo, o sujeito é localizado e é citado. Tá certo? Tá, vamos lá. Gente, olha aqui. Prescreveria no dia 10. No dia 9 se deu entrada na ação, se distribuiu. No dia 13, já com todas as custas recolhidas, com o endereço do réu certinho, teve o despacho citatório. Só que aí, pouco tempo depois veio o recesso. Aí ficou lá tudo meio paradão no recesso forense e o sujeito, o oficial de justiça, pegou o carro dele e se dignou de citar o réu só no dia 3 de fevereiro. Mas tudo que o autor podia fazer, fornecer o endereço, pagar a diligência, né, do oficial de justiça, tudo ele fez. E agora, gente? Olha que loucura. O despacho citatório foi no dia 13. Teoricamente, já estaria prescrito. Só que o parágrafo 1º do artigo 240 diz o quê? A interrupção da prescrição operada pelo despacho, ela foi operada aqui pelo despacho, que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Retroagiu. Então, interrompeu. Quem interrompeu, olha isso, para vocês entenderem bem a linguagem do código. Quem interrompeu foi o despacho. Mas desde quando ele interrompeu? Interrompeu desde a distribuição, que foi quando? Foi dia 9, foi antes de prescrever, então. Tá tudo certo. Beleza? Aí vem o parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º, ou seja, sob pena de não retroagir. E aí, se não retroagir,
o sujeito, a prescrição ela só vai ser interrompida quando houver a efetiva citação. Tá? Bom, mas então o que é adotar as providências necessárias para viabilizar a citação? Duas coisas basicamente. Pagar as custas, fornecer os endereços que você tem conhecimento quando você for instado a fazê-lo. Na petição inicial você já faz isso, mas aí depois você descobre que está errado. Aí você diligencia, faz pesquisas e descobre o endereço correto. Então, essas são as duas tarefas. Então, toda vez que o autor se mostra preocupado, cooperativo, para pagar as custas e descobrir o local onde pode ocorrer a citação, não tem problema, está tudo certo para ele. O despacho citatório continuará retroagindo. Agora, se ele foi instado a fornecer o endereço ou pedir alguma pesquisa e não faz nada, não, aí não vai interromper. Não, foi chamado para pagar, complementar as custas, não complementou, não vai interromper. Tá? Agora, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas o juiz deixou o processo lá engavetado e não mandou citar. Tá? E eu tô que peticiono, falo, não, cita aí, pelo amor de Deus. O juiz não mandou citar. Perfeito, minha gente? Aí, o que é que acontece? Eu não serei prejudicado. Tá? Então, sobre a história da interrupção, aqui tem mais um detalhe legal. Vai ficar interrompido até quando? Vai ficar zerado isso aqui até o trânsito em julgado. Até fazer coisa julgada, a interrupção ela está operando seus efeitos. Tá certo? Até o trânsito do julgado, a interrupção estará operando seus efeitos. Aí você vai falar assim, professor, mas não faz muito sentido. Se transitou em julgado é porque ele ganhou, por exemplo, né? E aí tá tudo certo. Tá, gente, mas e se o processo foi extinto sem julgamento de mérito? Né? O processo foi extinto sem julgamento de mérito, o juiz não decidiu o mérito da questão, mas ele mandou citar o réu. Interrompe? Interrompe. Não tem problema, interrompe. Você sabe que quando o processo é extinto sem julgamento de mérito, a demanda pode ser novamente proposta. Mas e se tiver dado tempo de prescrição? Neste exemplo que eu falei para vocês, prescreveria dia 10 de dezembro, no dia 9 de dezembro foi dada entrada na ação, despacho citatório no dia 13, né? Depois o processo foi extinto por algum motivo qualquer, sem julgamento de mérito, mas que não tem a ver com nenhuma desídia em relação à citação. Tá certo? Bom, e aí? Bom, gente, aí o que eu posso dizer para vocês é que esse autor, ele pode propor de novo a ação. E a prescrição ela foi interrompida. Mesmo que o processo não tenha sido julgado no mérito, a prescrição foi interrompida. Tá? Se ficarem curiosos em relação a isso, me perguntem na aula ao vivo. 2. Protesto nas condições do inciso antecedente. Gente, esse protesto, ele lembra muito uma notificação judicial. Você pode fazer uma notificação em cartório ou pode fazer uma notificação em juízo. Tá? Essa notificação em juízo, ela teria o efeito de interromper a prescrição também. Tá? Protesto cambial. Vocês vão estudar protesto cambial. Vocês já ouviram falar aquele negócio? O meu nome está sujo, fui protestado num cartório de protestos. É esse, protesto cambial. Ele interrompe a prescrição em relação à ação executiva do título que foi protestado. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Por qualquer ato judicial que constitua in mora o devedor. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Gente, esses outros aqui, quase todos eles, tirando o protesto cambial e o protesto... tirando apenas o protesto cambial, eles acontecem com processos judiciais. Então a lógica é mais ou menos essa. Moveu uma ação judicial, né? Apresentou lá em inventário, apresentou em concurso de credores o título, isso tudo vai interrompendo. Vocês vão lendo isso aí feito uma receita de bolo, e vão vendo que essas medidas judiciais elas interrompem prescrição. Mas
o que demanda, é interessante analisar com mais calma essa hipótese extrajudicial de interrupção, que é o inciso 6º. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Olha só, você sabe que a dívida tá para prescrever, tá? E você sabe que o devedor não vai te pagar, tá? Se você arrancar dele uma negociação, isso interrompe a prescrição. Como assim? Ó, tá para prescrever, eu quero ganhar mais um tempo para não prescrever ainda, tá? Eu procuro esse devedor e falo assim, meu amigo, me paga. O cara fala assim, vou te pagar. Se o cara falar, vou te pagar, já interrompe. Por que interrompe? Porque é um ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa reconhecimento do direito pelo devedor. Quando ele fala, vou te pagar, ele está reconhecendo que ele é devedor. Tá certo, gente? Beleza. Agora, aqui também tem uma outra questão. Então, aqui, muitas vezes eu falo para pessoas que me procuram, né? Se você não tem ainda certeza se vai acionar ou não, mas o prazo prescricional ele está chegando, né? Tenta arrancar qualquer comunicação do devedor de que ele se reconhece devedor, porque isto zera o prazo prescricional. Tá? Então faltam 3 semanas para prescrever. Dá uma carcada lá, fala assim, vem cá, meu amigo, vai ou não vai pagar? Você quer o quê? Você quer mais prazo? O cara, quero mais prazo. Pronto, quero mais prazo, ele está reconhecendo se é credor. Tá certo? Então, isso aí é um ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor pelo devedor. Qualquer ato. Agora, cuidado, viu, gente? A prescrição só pode ser interrompida uma vez. Se você fizer isso muito cedo, isso vai te adiantar pouco. Tá? O ideal é que você deixe a coisa correndo e quando você efetivamente precisar, é que você arranca este ato de reconhecimento extrajudicial de que você é credor do sujeito. Tá? Bom, uma outra coisa. Lembram-se que eu falei para vocês na aula passada que a renúncia à prescrição ela só podia ocorrer depois de consumada? Beleza. Tá, agora deixa eu trazer um exemplo interessante. Então, eu falei para vocês, se o devedor renegociar a dívida depois de prescrita, ele estará renunciando à prescrição. Qualquer coisa, voltem à aula passada, essa aula de prescrição talvez valha a pena ver mais de uma vez. Mas quando eu falei de renúncia, ficou dito que se o devedor renegociar a dívida depois de prescrita, ele estará renunciando à prescrição. E se ele renunciar expressamente à prescrição antes de consumada a prescrição? Faltam 2 meses para prescrever. Só que o devedor fala assim, olha, renuncio à prescrição. Gente, não vale como renúncia, porque a gente viu que o artigo 191, ele diz assim, ó. Cadê? Tá um pouquinho lento aqui. Ele vai chegar lá. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Então, renúncia à prescrição só pode ser feita quando a prescrição estiver consumada. Mas e se eu expressamente renunciar à prescrição antes de se consumar? Eu falo assim, olha, eu sei que eu te devo e eu renuncio à prescrição, não quero me beneficiar da prescrição. Só que faltava ainda 1 mês para prescrever. Vale como renúncia? Não vale, porque o artigo 191 diz que a renúncia da prescrição só acontece quando já está consumada a prescrição. Mas vale, se eu digo que eu renuncio à prescrição, eu estou reconhecendo 2 coisas. Primeiro, que quem renuncia à prescrição é o devedor. Então eu estou me reconhecendo como devedor e estou te reconhecendo como credor. Então isso é um ato inequívoco de reconhecimento de dívida. Então a renúncia antecipada à prescrição não vale como renúncia, mas ela pode ser interpretada como um ato inequívoco de reconhecimento de direito do credor pelo devedor. Ok, minha gente? E aí ela vale como interrupção e não como renúncia. Tá? Lembro de novo que eu falei na aula passada que os tribunais eles tendem a dizer que na renúncia
quando você renuncia o prazo volta a correr. Eu não entendo assim. Eu entendo que do ponto de vista técnico, renúncia você abre mão definitivamente da prescrição. E é por isso que ela é diferente da interrupção. A interrupção, gente, sim, e o próprio legislador falou, ó, a interrupção ela pode acontecer uma vez só. Olha que loucura. A renúncia, que é uma coisa muito mais drástica, os tribunais têm entendido que renunciou, corre de novo. Aí se você renunciar de novo, corre de novo. Se você renunciar de novo, corre de novo. E a interrupção, que é mais leve, só pode acontecer uma vez. Né? Então não faz sentido isso. A renúncia me parece algo definitivo, eu renuncio e abro mão, eu nunca mais vou invocar a prescrição. Agora, interrupção, eu só posso interromper uma vez e eu zero o prazo prescricional que volta a correr mais uma vez. Ok, minha gente? Vamos lá tomar uma água e a gente continua. Bom, já falamos sobre as hipóteses de interrupção, hipótese de suspensão, hipótese de impedimento. Vamos só seguir aqui, lendo aqui esses dispositivos que dizem: a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Nenhuma dúvida. E o artigo 204, que diz assim: a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. Tá? Aí vem o que mais me interessa, que é o parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Por que isso me interessa muito? Os outros são mais inteligíveis. É porque eu quero comparar com o artigo 201. O artigo 201 ele diz assim, ó, suspensão. Suspensa a prescrição em favor dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação foi indivisível. Interrupção. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Gente, em resumo, normalmente, em regra, a suspensão da prescrição não aproveita aos solidários. E, em regra, a interrupção da prescrição aproveita aos solidários. Sabe por quê? Porque as hipóteses de suspensão, elas costumam ser muito mais personalíssimas. Não corre prescrição entre cônjuges, não corre prescrição entre pai e filho durante o poder familiar, não corre prescrição entre tutor e curador, entre tutor e pupilo, entre curador e curatelado. São muito personalíssimas. Essas condições personalíssimas, elas não aproveitam os demais. Portanto, como regra geral, a suspensão da prescrição não aproveita aos solidários. Mas as hipóteses de interrupção são muito mais objetivas, são fatos. A citação é um fato, né? O despacho citatório é um fato. O protesto é um fato. O protesto cambial é um fato. A apresentação de um título é um fato. Fatos podem aproveitar aos outros. Não dizem respeito a condições personalíssimas. Por isso, as hipóteses de suspensão, como são personalíssimas, normalmente não aproveitam aos outros, solidários. E as hipóteses de interrupção, como são fatos objetivos, normalmente aproveitam aos solidários. Tá? Bom, depois disso, nós temos aqui os prazos prescricionais. Gente, prazo prescricional, eu não vou ficar lendo aqui. A ideia é a seguinte: artigo 205 ele traz o prazo geral de prescrição, que é de 10 anos. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado menor prazo. Depois vem o artigo 206 e ele vai trazendo parágrafo por parágrafo prazos anuais de prescrição. Por exemplo, parágrafo 1º ele fala dos prazos de 1 ano, parágrafo 2º de 2, parágrafo 3º de 3, quarto de 4 e assim vai. Tá? Vale a pena ler uma vez e sair na vida. Tá? Temos algumas coisas bem interessantes sobre esses prazos. Por exemplo, prazo de seguro. Prescreve em 1 ano. Não vou pedir para vocês decorarem isso. Só vou dar só vou falar umas curiosidades aqui. Prescreve em 1 ano. A pretensão do segurado contra o segurador, deste contra aquele, contado prazo. Para o segurado, no caso do seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que este indeniza com a anuência do segurador. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Gente, prazo de seguro é um prazo muito curto, 1 aninho só. E seguro, normalmente, tem umas indenizações muito altas, né?
Vejam agora o que é que a jurisprudência ela tem falado sobre isso. Então, olha só, eu sou beneficiário de um seguro. Tá? Quando eu tenho ciência do fato gerador, né, eu sofri um acidente, eu tenho ciência do fato gerador, aí eu tenho 1 ano para mover essa ação. Só que tem uma coisa muito interessante sobre isso, gente, sobre a história do nascimento da pretensão e do início da fluência do prazo prescricional. Tá? Qual é? É a chamada teoria da accionata, ou da ação nascida. Né? Normalmente, violada a pretensão, violado o direito, nasce a pretensão. Isso é instantâneo. Então, sofri o acidente, nasceu minha pretensão a receber o seguro. Só que eu não sei ainda ao certo quais são as consequências definitivas deste acidente. Tá? Só quando eu tomar ciência dessas consequências definitivas é que esse prazo poderá correr. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Responsabilidade civil do Estado, né, em hospital público. Esqueceram lá uma gaze na barriga de uma pessoa. Tá? E aí, ou esqueceram esqueceram algum equipamento cirúrgico, algum metálico na barriga da pessoa. E essa pessoa foi vivendo. 6 anos depois da cirurgia, ela não aguenta mais e ela faz um novo exame, ela faz um exame por imagem e vê que foi esquecido um objeto metálico no seu abdômen. Beleza. Prazo prescricional contra o Estado costuma ser 5 anos. Tá? Aí, nós temos aqui um detalhe. O procurador do Estado normalmente vai dizer assim, prescreveu, são 5 anos só, está prescrito. Só que os tribunais, eles criaram, e Câmara Leal já falava disso, da teoria da accionata. O que é essa teoria? Ele vai dizer assim, olha, quando o cara foi operado, ele estava desacordado. Ele não tinha como sonhar que foi esquecido um objeto metálico no seu abdômen. Ele só foi ter ciência inequívoca disso quando ele fez o exame de imagem. A partir daí começa a correr o prazo prescricional, que é quando ele pode ter ciência, porque a prescrição é inércia. Você só vai poder ser acusado de ter sido inerte se você sabia que seu direito estava sendo violado. Só que também vem um outro detalhe. Não dá para dar um desperto também, quando prescrever, você fala assim, mas eu não sabia que meu direito tinha sido violado. Não. A presunção é de que sempre que acontece a violação, o titular da pretensão já sabe que foi violado. Excepcionalmente, no caso desse, quando ele não tiver como saber, caberá a ele demonstrar que não tinha como saber, no momento do evento, ele não tinha como saber, e que ele só ficou sabendo a partir de tal fato concreto. Tá certo? Que é o caso de terem esquecido o objeto metálico no abdômen. Eu não tinha como saber, né? Mas depois senti dores e depois que eu recebi o resultado do exame por imagem é que eu vi que foi esquecido. Tá aqui a data do exame, foi aqui que eu fiquei sabendo. Tá? Então, normalmente, quando é violado o meu direito, a presunção é de que eu sei que ele foi violado. Mas eu posso provar que eu não tinha como saber. E aí eu vou aplicar uma teoria chamada teoria da accionata. Isso vale para seguro. Porque o prazo é muito curto. E às vezes as seguradoras elas falam, não, já passou de 1 ano, ó, o evento danoso foi tanto, já passou de 1 ano. Não, mas o evento danoso foi lá, foi naquele dia, mas eu não tinha como saber quais eram as consequências. Porque o seguro, inclusive o valor do seguro vai variando de acordo com o grau de incapacidade que isso me é gerado. Então eu tenho que esperar para saber qual foi o grau definitivo, né? Então, aqui eu falo sobre a accionata, né? A ação, a minha pretensão, ela nasce efetivamente quando eu tenho ciência de que tipo de violação eu sofri. Tá? Repito, normalmente o prazo começa a correr da data da violação em si. Esta é a presunção. Excepcionalmente, se eu provar que eu não tinha como saber o alcance exato dessa violação, e provar quando eu fiquei sabendo, aí eu posso invocar a teoria da accionata, largamente aplicada nos tribunais brasileiros. Isso vale para seguro também. Mas seguro tem um outro detalhe. O STJ criou uma hipótese de suspensão que é assim. Fiquei sabendo da violação ao meu direito. Beleza. Começou a correr o prazo de 1 ano. Quando eu apresento o pedido ao seguro, suspende a fluência desse prazo. Está suspensa a fluência desse prazo. Então, fiquei sabendo no dia 10 de outubro.
no dia 10 de novembro eu dei entrada no pedido de indenização lá na seguradora. O prazo da prescrição do seguro é 1 ano. Então, como é que eu conto isso? Eu conto isso assim, ó. Eram 1 ano. Quando eu dei entrada, aí suspende esse prazo. Então, estão faltando 11 meses. Quando é que esses 11 meses vão voltar a correr? Quando a seguradora me falar que não aceitou me indenizar. Aí volta a correr por 11 meses. Preste atenção a isso, tá, gente? Outros prazos que eu destaco é o de 2 anos para prestação alimentar, né? 3 anos para aluguel, ação indenizatória, né? E de enriquecimento sem causa. 5 anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos público ou particular. E, normalmente as ações monitórias elas são fundadas nesses títulos, tá? E aí se diz que como eles constam de instrumentos públicos ou particulares, a pretensão aí ela é de 5 anos. Tá? Então, quando eu cobro uma dívida que está inserida de forma líquida num contrato ou num título de crédito, o prazo ele pode ser numa ação de cobrança normal ou numa ação monitória, ele pode ser de 5 anos. Eu não gosto muito dessa jurisprudência, vocês ainda talvez estejam muito no início do curso para entender, mas guardem o que eu vou falar. Dizer que a ação monitória prescreve em 5 anos eu acho um absurdo. Porque rito monitório não prescreve, não é o rito que determina o prazo prescricional. O que determina o prazo prescricional é a pretensão na qual está fundada esta cobrança. Então, se eu entro com ação monitória para cobrar um aluguel, tá certo? Me parece que a minha pretensão é de receber o aluguel. Isso é 3 anos. Aí se eu jogo para esse prazo de 5 anos, todos os outros prazos prescricionais, eles vão para o espaço. Basta que a dívida esteja inserida num pedaço de papel dizendo qual é o valor exato dela. Percebe? Porque aí eu moveria uma ação monitória e os tribunais entenderam que a ação monitória prescreve em 5 anos. Mas o rito monitório não é ele que define o tempo de prescrição. O que define o tempo de prescrição é a natureza da pretensão. Por isso que eu sou muito crítico a esse tipo de jurisprudência. No meu livro, quando vocês depois se interessarem, se aprofundarem mais, vocês vão ver que eu sou um pouco mais ácido nessa crítica. Tá? E também nos textos que eu escrevo e disponibilizo normalmente no JUS. Tá? Bom, leiam os prazos prescricionais uma vez na vida. Eu não vou ficar cobrando em prova decoreba de prazo prescricional, mas é importante que uma vez na vida vocês leiam. Tá? E para finalizar, decadência. Na aula passada, a gente chegou a falar sobre o que era decadência. Né? Agora só vamos ver aqui, vamos arrematar aqui, fazer o ajuste fino. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, gente, impedimento, suspensão e interrupção costuma ser só de prescrição, a menos que a lei também estenda a decadência, como aconteceu no artigo 208. Aplica-se a decadência o disposto no artigo 195 e 198, inciso 1º. O que é 198, inciso 1º? 198, inciso 1º, gente, é o dispositivo que diz que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. A lei estendeu expressamente isso para a decadência. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que não corre prescrição nem decadência contra o absolutamente incapaz. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Prescrição. A prescrição, o detalhe da prescrição é que eu tenho um direito subjetivo que me faz esperar uma prestação, que se não for adimplida vai gerar uma pretensão, que se não for exercida vai gerar prescrição que vai encobrir a pretensão. Já a decadência, ela tem um prazo, se esse prazo... já a decadência não, já o direito potestativo, ele vai ter, a lei pode fixar um prazo para ele ser exercido. Se ele não for exercido nesse prazo, esse direito potestativo será fulminado pela decadência. Tá? Então olha aqui, ó, aquele mesmo roteirinho que eu fiz na aula passada. Percebem que a prescrição ela não afeta nem o direito nem a pretensão?
Portanto, mesmo que ela seja criada por lei, ela deixa incólume a prestação e o direito. Por isso é que eu posso renunciar à prescrição, porque a prestação ainda existe, o direito ainda existe. Mas na decadência, a decadência fulmina o próprio direito potestativo. Se ela fulmina o direito potestativo, eu não tenho a que renunciar, porque o direito acabou. Então, do ponto de vista lógico, é razoável supor que a prescrição é renunciável e a decadência fixada em lei é irrenunciável. Tá certo, minha gente? Isso é bem razoável. Agora, aqui me vem um outro detalhe. Quando o Código Civil fala é nula a decadência fixada em lei, eu percebo que se existe uma decadência fixada em lei, é porque também existe uma decadência fixada em contrato. Lembrem-se que eu não posso negociar prazos prescricionais. Não existe prazo prescricional contratual. Mas eu posso criar decadência em contrato. Posso, professor? Posso. Você quer ver um exemplo? Eu chego e falo para você o seguinte, ó, estou te vendendo um carro. Fala assim, você tem 3 dias para me dizer se você quer o som da marca X ou o som da marca Y. Você tem 3 dias. Este prazo, gente, o que você vai fazer, ó, o direito de escolher é seu. Eu não posso fazer nada se não me sujeitar. Essa escolha é sua. Eu não vou te atrapalhar nessa escolha, eu não vou ponderar nessa escolha. A escolha é sua. É um direito potestativo seu criado em contrato. Tá? Então esse prazo de 3 dias é um prazo decadencial. A lei diz o quê? Que é nula a decadência, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Por quê? Porque foi a lei que criou aquele prazo decadencial. Mas quando as partes criam um prazo decadencial, se a vontade delas foi que criou esse prazo, essa mesma vontade pode alterar esse direito. Eu posso mexer nesse contrato. Tá? Então, a vontade das partes não pode mexer na decadência fixada em lei. Eu não posso renunciar a uma decadência fixada em lei, mas eu posso renunciar a uma decadência criada por contrato. Tá bom? Então vamos lá. Já vimos o 207, 208, 209, 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, a exemplo da prescrição, que o juiz pode conhecer de ofício, a decadência, que também é criada por lei, ele pode conhecer de ofício. O juiz conhece a lei. Pelo menos esta é a presunção. Todos conhecemos a lei. Então, o juiz pode de ofício declarar que a pretensão está prescrita ou que houve decadência? Pode. Mas em atenção à ampla defesa, contraditória, etc., ele vai abrir prazo para a parte se manifestar. Ele vai falar assim, opa, talvez tenha uma prescrição ou decadência, manifestem-se as partes sobre isso. E aí, ao final do prazo fixado, ele vai dizer se houve ou não houve. Mas ele pode de ofício, mesmo que ninguém tenha suscitado essa prescrição, essa decadência. Tá? Ele pode de ofício conhecer. Tá? Agora, a decadência contratual, o juiz, a presunção é de que se conheça a lei. A presunção não é de que se conhece o contrato. Então, a decadência contratual não pode ser conhecida de ofício. Mas, embora não possa ser conhecida de ofício, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Isso também vale, isso aqui vale mais ou menos para a decadência legal também. Ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, só que na decadência legal o juiz pode suprir a alegação. Na decadência convencional o juiz não pode suprir a alegação. E lembrando que as mesmas restrições em relação aos recursos especial e extraordinário valem também para decadência. Tá? Eu posso alegar em qualquer grau de jurisdição, mas eu não posso inovar pela primeira vez na vida a discussão sobre decadência quando eu chego ao recurso especial ou quando eu chego ao recurso extraordinário. E, gente, com isso encerramos o nosso semestre. Tá? Estou à disposição, sei que essa aula de prescrição e decadência ela é muito densa, eu estou à disposição para que nós possamos tirar as nossas dúvidas durante os nossos encontros ao vivo. Tá? E eu, nos nossos encontros ao vivo, vou passar também uns textos que eu escrevi sobre prescrição e decadência e disponibilizei na internet.
quem se já quiser procurando, Rogério Andrade Cavalcante Araújo, prescrição, joga isso no Google que você deve achar alguma coisa. Tá bom, minha gente? Um grande abraço, foi um prazer ter estado com vocês ao longo do semestre.